Bom, hoje a gente vai falar da minha família complicada. Nesse projeto, que é o projeto, hoje é a nossa 11ª live desse projeto em sintonia com a Lari, agora às 18h07 nas quintas-feiras. E a gente vai conversar sobre esse assunto polêmico, porque a minha família é complicada, mas se alguém falar dela, eu mato né? Porque nós podemos falar qualquer coisa da nossa família, mas ninguém mais pode. Nem marido, nem sogra, nem primo do marido, nem amigo do trabalho. Às vezes a gente desabafa para as pessoas a respeito da nossa família, mas a gente quer que elas esqueçam as coisas que a gente disse para sempre e só finge que nada aconteceu, porque a gente resolve essas coisas, né? Igual casal. Casal também se resolve e ninguém vê. Família é a mesma coisa. A gente sai aquela confusão dentro da família, aquela barulho, aqueles ruídos, um não fala com o outro não fala com um. De repente as coisas se resolvem e quem tá de fora nem não vê as reconciliações, né? Assim é que um casal também. Casal, marido e mulher também é família. Então, a gente vai falar de família de todos os tipos, de todas as possibilidades de família, inclusive aqueles que são, às vezes, que não são considerados família, que são pessoas que fazem parte do sistema daquela outra pessoa que está junto com a gente, que muitas vezes nós não consideramos essas pessoas, esse grupo de pessoas como familiares nossos. Mas quando nós resolvemos nos unir com alguém, aquela família passa a ser a nossa também. E aí é muito importante a gente ter consciência disso, porque dificilmente vivemos para ficarmos sozinhos ou para abandonarmos tudo e irmos viver. Família é tudo de bom e todas são ao seu modo complicadas e perfeitas. É verdade. Nos movimentos essenciais a gente costuma falar que é a perfeição da imperfeição. Então é aquela imperfeição que cresce, né? Como Hellinger dizia, só os imperfeitos crescem. E a família é um amontoadinho de pessoas que tem uma grande oportunidade, uma grande missão de crescerem juntos ou de abandonarem essa oportunidade, ou um ou outro, de vez em quando, às vezes volta para um determinado resgate, às vezes se vai de novo. Mas quando essa família, que são pontualmente pessoinhas que têm a oportunidade e a consciência de trazer para essa missão que foi dada para cada um individualmente e para esse organismo, porque todo grupo de pessoas é um organismo e com a família não é diferente. Então, quando esse organismo que é formado pela família consegue aproveitar essa oportunidade, ela consegue passar de fase nesse joguinho que é esse jogo que a gente está imerso, né? Que a gente está inserido nessa trama social, nesse mundo de infinitas possibilidades de fazer um pouquinho diferente a cada dia. Mesmo que hoje não tenha sido tão bom assim, a gente vai aproveitando e vai transformando a pequenos passos, porque somos humanos e somos imperfeitos. Então, o que é a família? Eu costumo tentar trazer de uma forma mais prática e didática e tranquila o que a família é, na verdade, porque quando nós pensamos assim, a minha família é complicada, eu penso naquele meu miolinho, assim, minha mãe e meu pai, no máximo uns tios, assim, uns avós, irmãos e alguns primos. Mas quando eu, por exemplo, que sou terapeuta sistêmica e vou atender alguém e essa pessoa fala da família, eu vejo uma família imensa de pessoas. Uma infinidade de pessoas atrás dessa que está trazendo a sua história para que eu possa auxiliar a caminhada. Então a nossa família é sim a nossa mãe, o nosso pai, são os nossos irmãos quando os temos, inclusive irmãos que não são nascidos, são irmãos também que foram adotados, mas não vinculados como irmãos consanguíneos, mas vamos considerar que são da família também.
mas são os nossos avós, são bisavós, são tataravós, são os nossos tios, os irmãos dos nossos pais, tio-avós, irmãos dos nossos bisavós. Então, o nosso sistema compreende muitas pessoas. E todo esse sistema familiar interfere de alguma forma na nossa vida. Então, nós podemos saber que a partir de agora, que não vamos conseguir atuar nessa vida, viver nessa vida a partir da nossa própria existência, a partir do momento da nossa concepção, porque carregamos já junto conosco toda essa parte que é ancestral. E nós nos propomos, na verdade, porque a gente vem com aquela essência divina que está conectada a esse sistema. Então a minha mãe e o meu pai, no momento de uma concepção, porque daí são gametas feminino e masculino, trazem a vida a partir dessa concepção, independente da circunstância. Então nesse momento a vida nos convida a misturar as pessoas e as sociedades e as raças. Existe um convite todo o tempo para isso. E aí, nesse momento, em mim, que posso ser o resultado dessa concepção, está toda a família da minha mãe e toda a família do meu pai. Toda a ancestralidade da minha mãe e toda a ancestralidade do meu pai. Então eu trago em mim todas as experiências que foram vividas até então. E também todas as confusões. Tudo aquilo que, aqui eu sempre trazendo a partir da visão sistêmica, tudo aquilo que foi excluído, tudo aquilo que pode ser incluído, tudo aquilo que pode ser vivido, compreensões culturais, compreensões religiosas ou não, espirituais ou não, compreensões do destino. E aí, na minha vida, eu tenho essa bagagem. Na minha vida, eu tenho em mim essa bagagem. Mas em algum momento da minha vida, se eu resolvo me unir com alguém, essa pessoa passa a ser a minha família e o sistema dela também. E por que isso? Existe essa força para essa união. E muito normalmente, eu diria todas as vezes, a vida faz com que, é uma energia que faz com que a gente se aproxime de pessoas que trazem no seu sistema as coisas que nós excluímos no nosso. Então, eu muitas vezes, a maioria das vezes, na minha percepção, todas as vezes, a partir de tudo que eu estudo e que eu trago aqui sempre, 100% das vezes nós nos aproximamos para nos relacionar com pessoas que trazem no sistema delas coisas que eu preciso incluir no meu. Então, eu preciso incluir e posso incluir. Então, os relacionamentos trazem suas histórias, suas famílias, sua ancestralidade para tornar isso uma coisa acolhida, vivida, experimentada, algo que tenha a oportunidade de não ser visto mais com maus olhos, porque o que são as exclusões? Quando eu me relaciono com alguém que tem uma questão no sistema, por exemplo, eu me relaciono com um homem que tem uma mãe que tem problemas com pessoas que não são italianas. Vou trazer um exemplo de uma pessoa que eu atendo, tá? Que eu atendi. Nesse momento eu não atendo mais porque ela foi embora para a Itália. E aí, essa pessoa não era da raça italiana. E aí, raça, né? Porque eu me lembro que a sogra dela dizia, mas qual é a sua raça? Então, a vida sempre vai unir pessoas que têm a oportunidade de fazer essa mistura, de fazer esse bolo, assim. Então eu vou ter a oportunidade, com essa união, de incluir coisas que o meu sistema talvez não tenha tido clareza, consciência, uma boa percepção, para poder incluir nessa grande família que eu já sou enquanto ser e tudo aquilo que eu carrego em mim. Então, eu trago também as confusões e enfrento as confusões do sistema daquele com quem eu estou constituindo uma nova família. Então, são duas famílias gigantes que vão constituir uma terceira família, um terceiro monte de pessoas que representam uma infinidade de oportunidades. Então, família
tem vários conceitos, e aí que eu não quero trazer um conceito, mas eu diria que é a maior oportunidade de vivermos o que a gente veio a viver. Nós fazemos um movimento na adolescência de tirarmos a nossa compreensão, de abandonarmos aquilo aquela conexão, porque existe uma transição, existe uma explosão hormonal, existe um movimento de independência, às vezes existe até um movimento de não acreditar que é possível devolver tanto que recebe dos pais, e aí as pessoas os adolescentes pegam e começam a renunciar à vida que os pais deram, a cultura que os pais trazem, os costumes que eles têm, porque ele quer ser diferente, e também porque inconscientemente existe algo que diz assim: como eu vou fazer para devolver tudo isso que meus pais estão me dando? E aí, nesse momento, pode ser que o que acontece? Quando eu renuncio àquilo tudo que eu recebi, e que na nossa concepção social a gente tem um formatinho daquilo que um pai e uma mãe devem dar para os seus filhos, e se não tiver dentro desse formato, não serve. Mas aí eu vou trazer outros aspectos daqui a pouco, mas agora falando sobre o que a gente vai constituindo, na verdade, do que deve ser. E aí, quando eu me aposso disso, eu consigo começar a ampliar a minha compreensão em relação ao que pode ser e ao que pode proporcionar à minha família. Então, a vida quer essa mistura. E aí ela une esses dois sistemas, nessa nova oportunidade. Só que dentro das relações familiares, a gente tem também a atuação das 3 leis sistêmicas, que são as ordens do amor. No caso da família, por exemplo, na relação de pais e filhos, tem a ordem, e também entre irmãos, que é quem chegou primeiro, né? Tem prioridade, obedece a uma hierarquia, que não é uma hierarquia de obediência de um para o outro, mas é um respeito daquele que veio primeiro, que passou por mais coisas do que essa pessoa que chegou depois. Eu costumo dizer que quando uma pessoa nasce depois, um filho mais novo, por exemplo, um caçula, e ele começa a se queixar muito daquele irmão mais velho, ou daquilo tudo que está acontecendo com as pessoas que são mais velhas do que ele, eu digo, essas pessoas que vieram antes de você rolaram as pedras do rio para que com você, como água, quando viesse a passar, essas pedras estivessem mais arredondadinhas. Então, essa ordem que acontece entre irmãos, por exemplo, é uma ordem de chegada. E aí, aqueles que chegaram primeiro realmente passaram por coisas que são mais difíceis, assim como aqueles que chegaram primeiro de nós, não enquanto irmãos, mas pais, avós, bisavós, também passaram por coisas mais difíceis. E hoje, por exemplo, nós podemos ter uma compreensão de que somos mais habilidosos ou mais inteligentes ou conseguimos mais coisas. Existe uma postura, às vezes, de arrogância em relação àquilo que pode ser feito agora, nesse momento, nessa geração, mas sem compreender que, por exemplo, na geração do meu pai, do meu avô, não havia internet, não haviam tantos carros, não haviam tantos meios de comunicação. E aí fica uma distorção nessa compreensão de que eu fiz melhor do que essas pessoas. Então, quando eu tenho esse sistema todo, meu sistema todo, e essa compreensão, e mudo meu olhar para aquilo que aconteceu, eu começo a me integrar numa compreensão muito maior do que é essa família. E aí eu começo a entender a minha parte nessa família. Porque enquanto eu estou apontando para aquilo que eu julgo a partir das minhas compreensões da vida, de como deveria ser a minha família, eu não estou atenta a qual é a minha parte nisso tudo. Qual é a minha parte nisso tudo que está acontecendo, porque todo comportamento, tudo que a gente vive todos os dias, aquele lugar por onde a gente veio, aquela família de onde a gente saiu, existem muitas mensagens, muitas compreensões, muitas coisas, e a gente vive numa era onde as pessoas estão começando a se sintonizar com a sua inserção dentro dos meios familiares. Saindo daquela completa recusa
e começando a compreender o que isso tudo tem a ver comigo. E aí esse é o nosso tema de hoje, que é: a minha família é complicada, mas será que eu sou, assim, o patinho feio ou eu sou, na verdade, o patinho bonitinho e aí todos os outros são patinhos feios? Porque eu já vi muitas vezes a pessoa se sentindo especial diante de uma família que tem problemas e que tem coisas para resolver e se colocando mesmo no movimento de superioridade, no movimento de uma diferença, assim, não de mais oportunidade, mas como se fosse resultado só da sua presença no mundo, só resultado do seu nível de intelectualidade ou resultado do seu esforço. E hoje a gente já sabe que não é só isso que interfere na vida de uma pessoa. Quando um indivíduo se destaca do seu sistema, e isso é muito bom, porque nós não viemos aqui para poder repetir o que os nossos sistemas vêm fazendo. Então é maravilhoso quando alguém consegue se destacar daquilo que a família fez até então. Eu não posso fazer isso com uma postura de que sou melhor, mas de que por alguma razão que eu desconheço, porque eu não vivi num período que meus familiares viveram, mas que por alguma razão eu tive uma oportunidade e um impulso, aquele sopro da alma que fez com que eu conseguisse me destacar. E aí, continuando, quando eu começo a compreender que a minha permanência nesse mundo, a minha chegada tem a ver com aquilo que eu carrego, com aquilo que os outros carregam e com aquilo que tem a ver com o sopro, com a rajada da alma, porque a gente tem muitas oportunidades na vida, na verdade não muitas, mas aproximadamente 3 oportunidades até mais ou menos os 40 anos, assim, em 3 momentos, onde a gente pode seguir aquilo que vem mais essencial. E muitas pessoas pegam e engatam na crista da onda, no alça voo, mas outras não, outras ficam presas àquilo que a família faz. Então, se nós formos parar para pensar agora, pode começar a pensar numa família que tem bem pertinho aí de você. Pode ser a sua mesma ou pode ser a família de alguém. Pensa que normalmente tem alguém que se diferencia um pouco, que sai um pouquinho do bando, mas a maioria se mantém mais ou menos no mesmo nível social, se mantém mais ou menos no mesmo nível econômico, se mantém mais ou menos no mesmo nível de conforto, porque existe uma lei que a gente conhece, que é o pertencimento, que é uma lei sistêmica, que atua em nós o tempo todo. O pertencimento, ele existe antes mesmo de nos darmos conta que somos pessoas, que somos seres que podemos nos destacar dos nossos sistemas, ou que podemos fazer alguma coisa diferente. Ele está conectado com o cérebro reptiliano. E aí, quando eu penso, por alguma razão, de me desvincular no sentido de não ser mais como aqueles que são do meu sistema, que não é deixar de conviver, não é deixar de amar, não é deixar de respeitar, mas deixar de conviver com aquelas pessoas e ser um pouquinho diferente, existe uma parte interna nossa que treme na base. Porque como que eu vou fazer para poder não fazer parte mais desse bando? Como que eu vou fazer para poder seguir com o meu próprio caminho? Como é que vai ser isso? Porque eu tô acostumado, eu tô desde pequenininho com essa minha referência. Quando encontramos pessoas na escola, falamos do jeito como as coisas da nossa casa funcionam. Quando fazemos isso no nosso trabalho, fazemos isso no nosso relacionamento. Temos muito forte essa questão do pertencimento em relação à nossa família de origem, muito, muito forte em relação às percepções dos nossos pais, mesmo que a gente não tenha sido criado por eles, porque é uma coisa que está aqui, ó, está no espírito, está na alma, está no corpo. Então, para uma pessoa se destacar, ela precisa ter coragem, mas ela precisa ter algo além disso também, que é uma postura de respeito com aqueles que ficam mais pertinho do bando. Porque eu não sou especial porque eu saí do bando. Eu sou diferente nas minhas escolhas.
Porque existe algo muito importante e significativo que acompanha aquela pessoa que faz diferente da família, que é uma sensação de consciência pesada, que vem naturalmente na nossa consciência, na nossa cabeça, nos nossos pensamentos, que acontece independente da nossa vontade. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma situação financeira diferente da minha família, às vezes eu tenho um poder aquisitivo maior, ou eu consigo estudar mais, pelo meu próprio esforço, por exemplo. E eu começo a me sentir um pouco culpada, começa a ficar difícil, apertado, daí ao invés de eu achar que eu tenho que investir em mim, eu começo a achar que eu tenho que ajudar a minha família. E aí essa é uma divisão entre eu sigo esse caminho, esse sopro da alma, ou eu continuo aqui nutrindo esse pertencimento, essa afiliação de costume, de jeito, de nível de instrução, de nível financeiro, de percepção social. Então, para eu conseguir sair um pouco, me desmembrar um pouco, no sentido de fazer um pouquinho diferente, mas não de amar, não de respeitar, mas para eu me desmembrar um pouco, eu vou ter que deixar de dizer assim, ó, lá em casa as coisas são de determinada forma, porque eu vou deixar de acreditar que só essa forma é uma forma boa. Eu vou deixar de acreditar que o jeito que as coisas acontecem lá em casa é o melhor jeito. E aí essa também é a melhor postura que eu levo para um relacionamento, que é a postura de lá em casa as coisas são assim, e elas são muito boas, mas eu abro espaço aqui para ver como as coisas suas são também. Porque eu sei que lá na sua casa, e aí a gente está falando de pertencimento, lá na sua casa também tem um jeito de acontecer, também tem um jeito de pensar, também tem um jeito de educar as crianças, também tem um jeito de fazer a comida, de fazer compras de mês, né? Então eu gosto de trazer situações cotidianas porque é disso que a gente está falando aqui. A vida sistêmica é uma vida com transformações cotidianas, com postura que muda o seu cotidiano, que muda a sua vida na prática. Não é algo teórico, mais uma coisa que a gente não vai conseguir botar em prática, que a gente não vai conseguir entender. Não, quando nós começamos a entender as leis sistêmicas, a gente começa a entender aonde que entra a minha responsabilidade, a minha possibilidade de interação com as pessoas com quem eu convivo. Então, eu posso ser diferente? Eu posso ser diferente. Com todo respeito àqueles que continuam iguais, eu sigo o meu caminho com a minha consciência um pouco pesada, porque se destacar de um sistema não é uma coisa simples, e por isso que muitos de nós permanecemos, porque ali é quentinho, ali é gostosinho, ali eu tenho aconchego, ali eu tenho carinho, ali eu tenho até, por exemplo, confusão, briga, discussão, muito ruído, porque tem famílias que são muito barulhentas e que tem, por exemplo, discussões e embates, e aí naquele lugar ali que eu cresci e que eu me entendo como gente ali, eu me sinto bem. Então é muito forte essa questão do pertencimento, é muito forte essa questão, essa nossa questão com o pertencimento. Mas pode ser que em um dado momento eu comece a perceber que dentro da minha família tem alguém que tem um comportamento muito inadequado. E pode ser alguém mais próximo, pode ser alguém mais afastado um pouquinho, pode ser um tio, pode ser um primo, pode ser um irmão, pode ser um pai. E o que a gente vê como comportamento inadequado? Aquilo que está ligado à consciência pessoal. Nós temos 3 níveis de consciência. Consciência pessoal, consciência arcaica, que é a consciência coletiva, e o espírito, que é o 3º nível de consciência. E a consciência pessoal é tudo aquilo que está ligado com as minhas percepções pessoais, com as suas percepções pessoais, com as percepções pessoais das pessoas com que você convive. Então é aquilo que está ligado ao que é bom, ao que é ruim, as pessoas que são do bem ou do mal. Tudo tem 2 lados. Nada pode ser no meio, um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá. Então ou é uma pessoa boa ou não é. Ou você está certo ou você não está. Então, quando a gente tem esse tipo de compreensão, a gente está sempre vinculado ao primeiro nível de consciência, que é o nível de consciência mais primitivo. Então, quando eu olho alguém com comportamento inadequado, e aqui eu posso falar de um comportamento inadequado mais leve
que pode ser, por exemplo, uma brabeza, pode ser uma forma rude de viver, pode ser um jeito de tratar as pessoas fora de casa ou dentro de casa, pode ser uma pessoa preconceituosa, um comportamento que é visto comumente como inadequado. E aí, de repente, num determinado momento da minha vida, eu me dou conta que na minha família tem alguém que manifesta esse comportamento. E o que eu faço? Como que é isso? O que isso representa? Então, hoje, a gente sabe, a partir da inteligência sistêmica, que todo comportamento inadequado tem um sentido. Existem, aquilo que eu falei no início da nossa conversa, existem muitas pessoas nesse sistema antes de nós. E os comportamentos que são inadequados, eles vão se repetindo geração a geração. E a cada geração existe a oportunidade de colocar a pessoa que manifesta esse comportamento inadequado no nosso coração. Ah, mas como? Porque eu falei de coisas mais leves aqui, mas pode ser coisas que são atrocidades. Mas quando a gente sabe que uma pessoa que tem um comportamento inadequado, na verdade ela está sendo leal a alguém que também já teve um comportamento inadequado, não necessariamente precisa ser do mesmo jeito, mas algo que revele uma semelhança com alguém do meu sistema que já teve um comportamento inadequado e a gente não sabe quem é, normalmente, a gente pode entender que essa pessoa que está convivendo comigo nesse momento e que manifesta isso, está em lealdade com alguém. E aí ela repete, porque já lá naquela geração, essa pessoa ela foi excluída, ela foi mal vista, ela pode ter sido banida da família, ela pode ter sido punida pelo comportamento que ela teve. Então a gente está falando de uma herança ancestral. Existe uma consteladora que é a Isabela, ela fala do Serasa transgeracional. Eu achei ótimo isso, porque realmente é algo que vem a ser cobrado nessa geração. Então, algo que foi feito há muito tempo atrás e que foi excluído lá naquela geração e alguém se coloca a serviço do sistema para trazer de novo essa característica, esse comportamento para dentro do sistema, para aqueles que não fazem esse comportamento, incluir essa pessoa. Então, não é incluir o comportamento, não é achar que essa pessoa está certa porque ela se colocou a serviço para poder trazer esse problema para ser incluído. Não é isso. É saber que essa pessoa está a serviço desse sistema, dar um bom lugar para ela no nosso coração. E se ela precisa sofrer algum tipo de afastamento da sociedade pelo que ela faz, ou se ela precisa ter uma consequência, ela vai viver as consequências. Mas nós podemos compreender que esse comportamento vem de algum lugar. E aqui nesse lugar, essa pessoa está fazendo isso. Ela está revelando esse comportamento. Mas nós que estamos de lado de lá, temos a oportunidade de acolher isso e aí não fazemos. Então, de que lado tá cumprindo com aquilo que veio fazer? Porque se eu tenho alguém que traz na família um comportamento que é difícil de aceitar, que é um comportamento inaceitável, e aí as outras pessoas vieram na vida para poder dar um bom lugar para essa pessoa no coração e não faz. Então esse aqui está cumprindo a sua missão de vida ou parte da sua missão de vida, mas aqueles que continuam excluindo essa pessoa continuam manifestando o mesmo comportamento dos antepassados que excluíram também. Então nós temos hoje dentro das famílias muitas pessoas que trazem comportamentos, características, hábitos que são muito difíceis para o sistema como um todo. E essas pessoas são mal vistas, essas pessoas sofrem preconceito, sofrem todo tipo de repressão, todo tipo de afastamento, todo tipo de distanciamento. Às vezes cansa, a maioria das vezes é muito cansativo, mas cansa muito mais quando a nossa postura não é essa postura nessa compreensão. Porque vira uma chavinha, sabe?
quando eu tenho uma compreensão maior, quando eu amplio o meu olhar em direção a que as pessoas estão a serviço de algo e manifestam alguma coisa dentro do meu sistema familiar, eu mudo uma postura aqui dentro. E algo acontece, algo acontece. Pode ser que essa pessoa não mude nada, ela continua, mas vira uma chave aqui dentro. Porque nós trabalhamos com reconciliação. E compreender que isso vem de algum lugar, não começou nessa geração, a gente amplia o olhar e algo se movimenta aqui dentro no sentido dessa reconciliação. Mas eu volto a dizer, incluir não é conviver. Incluir não é dar espaço, incluir não é bater foto junto, incluir não é fazer refeições junto. Incluir é só conseguir entender, aliás, compreender que existe algo que move essas pessoas que são tidas como difíceis e complicadas e que ela não está sozinha, ela está a serviço de algo no sistema, ela está a serviço de uma lealdade. Então existe uma frase que ajuda muito a gente a viver essas verdades. Você sabe qual é ela? Nós não somos tão livres. Nós não somos tão livres assim para escolhermos o que vai acontecer a partir de agora conosco e com o outro. Isso também é no trabalho. Isso também não é só na família, isso é no relacionamento. Isso é na família daquelas pessoas que às vezes é uma família de um amigo. Nós temos a possibilidade de nos afastarmos também. Então vamos supor que a gente conhece alguém agora que é próximo, um familiar que era filho de um tio que foi assumido. E de repente ele surge do sistema, né? Surge, porque ele já fazia parte do sistema. E aí é muito difícil, é uma pessoa de muito difícil trato, de muito difícil convivência, uma pessoa que revela um comportamento muito difícil. Eu posso me afastar dessa pessoa e ficar tudo bem? Sim! Eu posso me afastar inclusive dos meus pais. Eu posso me afastar dos meus irmãos. Não é a distância que define se eu incluir alguém ou não. O que define é a minha postura. É o meu lugar aqui dentro do meu peito, da minha vida, da minha alma, para essa pessoa. Sabe? Às vezes é muito difícil falar nisso, porque muitas pessoas às vezes perguntam sobre comportamentos, por exemplo, criminosos. E aí trazem dilemas muito grandes. Tem pessoas que têm traumas nas suas próprias famílias, histórias muito difíceis, que com todo amor e respeito, eu falo disso nesse momento. Então, mas você está falando para eu incluir alguém que cometeu uma atrocidade? Eu estou falando. Mas eu não estou falando que essa pessoa não tem que ser retirada da sociedade, né, pelas vias do sistema que hoje nós temos como justiça, que não tem nada de justo no nosso sistema, que as pessoas não têm nem oportunidade de reparar as coisas que fazem, porque nem existe essa linguagem de reparação. Mas eu não estou dizendo que essa pessoa não precisa ser retirada do sistema, eu estou dizendo que essa pessoa está a serviço de algo. Pode ser em um nível bem pequenininho, ou seja, pode ser alguém que traz algum costume alimentar, por exemplo, de comer com as mãos, que eu já atendi situações assim. Ou pode ser pessoas que estão envolvidas com uma vida de alcoolismo profundo, onde existem filhos e filhos de filhos e filhos de filhos que vão bebendo gerações e gerações por lealdade. E lealdade vem de amor, mas nós chamamos de amor cego. Ou pode ser situações em que a pessoa comete um crime dentro da família, ou muitos crimes. Então, quando nós nos dispomos a enxergar com um olhar mais ampliado, nós conseguimos criar reconciliação aqui dentro, ainda que a pessoa viva todas as consequências para os atos que fez. Sim, compaixão. Compaixão é um ingrediente que a gente pode carregar na nossa bolsa, tipo umas cápsulas assim. E aí a gente abre o potinho e toma uma cápsula de compaixão. Para lembrar, na verdade, assim, eu faço uma coisa mais figurativa, assim, mais ilustrativa, né? Você tem um potinho na bolsa e aí quando você tá numa situação muito difícil, você abre a bolsa, pega um potinho, abre
e toma uma cápsula, né? Isso é tudo simbólico, né, gente? Ninguém vai andar com um potinho. Você pega uma cápsula simbolicamente, toma e silencia e vê o que você pode revelar de compaixão, de empatia nesse momento que você está vivendo aquela coisa mais difícil. Quantas vezes a gente vê passando, por exemplo, no story do Instagram, a gente vê coisas acontecendo, vídeos falando sobre aquilo que a gente mais rejeita, é o que mais vai ser trazido para a nossa vida. É aquilo que mais vai ser manifestado na nossa realidade. Aquilo que eu mais rejeito. Se é traição, vai ser traição. Se é pobreza, vai ser pobreza, escassez. Se é dificuldade de conseguir um trabalho, você vai viver isso muito. Então, tudo aquilo que eu rejeito e que eu tenho medo, ou é aquilo que a vida vai me convidar para fazer uma travessia, para passar para o outro lado da margem do rio. E para passar eu vou ter que viver essa história. Eu vou ter que viver esse medo, eu vou ter que viver essa história com a minha família, eu vou ter que viver essa história com o meu relacionamento. Então não existe fuga, mas existe saída. Porque é muito mais possível viver dentro de uma família complicada, mesmo longe dela, com postura. É a postura que muda tudo. É a postura que faz com que a gente compreenda e que a gente seja compreendido. É a postura que aproxima as pessoas. E às vezes a gente tem uma atitude, quando a gente tem alguém revelando um comportamento difícil, doentio, um comportamento estranho, a gente vê essa pessoa na situação e a gente entra às vezes na postura de salvador. Então a gente quer que a gente entra nesse lugar para que essa pessoa mude, ou para que a gente tire ela do que ela está fazendo. E aí a minha vida vira isso. Simplesmente eu começo a manusear, a achar que existe um lugar de salvação. Mas como eu falei agora, às vezes a pessoa está a serviço do sistema dela, às vezes ela está a serviço de uma pessoa que tem 6 gerações para trás, como às vezes a gente observa numa constelação familiar. E aí como que eu aqui, dentro da minha pequena porcentagem dentro do meu sistema, que já tem um monte de coisa para fazer para mim, vou conseguir salvar essa pessoa? O melhor que eu posso fazer na vida para ajudar alguém é me reconciliar com ela. É viver a reconciliação de um lugar de humildade, de conexão e principalmente de respeito. Saber que as pessoas não vivem suas histórias, não vieram com seus destinos e com suas histórias assim como um presente que abre uma caixinha tipo um Kinder Ovo, assim, sabe? Uma caixinha de surpresa. Cada pessoa que vem para esse mundo vem com o seu destino, que está incluído o lugar que nasceu, o dia que nasceu, a hora que nasceu, o sistema da onde essa pessoa saiu, pai, mãe, avô, tio, tia. E depois, quando ela cresce e se relaciona, mais as confusões sistêmicas do parceiro. Então, quem sou eu para salvar alguém com tantas variáveis? Deus ama todos por igual. Se tem alguém passando por um movimento difícil na própria vida, estamos sobre os olhos da força maior, do Big Boss. Quem sou eu para dizer que o que está acontecendo não é para estar acontecendo? Quem sou eu para achar que as pessoas têm que ser diferentes do que elas são antes que elas possam manifestar um outro comportamento? Isso acontece dentro das nossas famílias? Muito, né? Eu não sou salvador e também dificilmente serei salva por alguém. Em algum momento pode ser que dê um estalo, alguém me fale uma coisa e naquele momento eu pude ter aquela compreensão e naquele momento eu consigo revelar algo diferente. Mas a transformação ela é amorosa e às vezes não se vive uma vida inteira e não é possível fazer diferente. Como que é pra gente lidar com isso, de que algo nunca vai mudar? Como que é que isso acontece hoje nas nossas vidas?
A primeira coisa que a gente faz quando a gente percebe que uma pessoa não vai mudar é a gente se queixa dela. Fulano não vai mudar, ciclano não vai mudar, isso foi sempre assim, né? Mas tem uma parte que é nossa, que também está esperando sempre o mesmo do outro. E quando eu espero a mesma coisa do outro, é só isso que eu tenho dessa pessoa. É só isso que eu tenho dessa situação. Habitar o mundo a partir de um lugar neutro é muito melhor do que a partir de um lugar de apontamentos. Mas com o nosso pertencimento, que é uma das leis sistêmicas, que está vinculada ao nosso cérebro reptiliano, que não está no neocórtex, está na parte mais primitiva do nosso cérebro. Como a gente está conectado, a gente julga as pessoas. Então o julgamento é uma coisa natural. Ai, não, como assim o julgamento é uma coisa natural? O julgamento é uma coisa natural da nossa existência. A gente nasce e julga. Quando eu pego uma criança e ela bota 2 brinquedos, uma criança que não sabe o que é um sapinho e o que é um patinho, e ela escolhe um patinho e fica com um sapinho, ela fez um julgamento. Ela nem sabe o que é, mas ela fez, porque ela selecionou. E a seleção é julgamento. Então, quando eu tenho muitas preferências em relação à vida, quando eu tenho muitas preferências em relação às coisas, quando eu tenho muitas preferências em relação às pessoas, eu posso saber que eu tenho muitos julgamentos. Mas não é só julgamentos que eu tenho. Eu tenho também distanciamento a partir da crença que eu tenho no que eu julgo. Então, quando eu vivo dentro de uma família, né? E aí eu já virei a pessoa complicada. Porque nessa postura eu sou complicada. Quando eu julgo e me apego aos julgamentos, e me identifico dos julgamentos e me afasto das pessoas, eu me compliquei. Então eu posso não ser vista pelas pessoas que estão à minha volta como alguém que é complicado, como alguém que é difícil, como alguém que é temperamental. Eu posso ser a pessoa mais legal do mundo, mas se eu me afasto das pessoas por conta do meu julgamento, eu tô me complicando. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde eu vou estar perto de alguém que vai me trazer notícias daquilo que eu excluí. No meu sistema, normalmente, gerações que vão trazer oportunidades ou que vão viver oportunidades de incluir aquilo que eu excluí, ou que minha mãe excluiu, ou que meu pai excluiu, ou que meu tio excluiu. Então, quando eu me torno a pessoa complicada e quando eu estou também manifestando comportamentos difíceis, quando eu estou manifestando comportamentos que eu sofro julgamento e eu tenho um pouco mais de entendimento, e às vezes acontece muito isso numa constelação familiar, uma pessoa exausta resolve constelar e ela vai lá e ela assiste, né? Nós colocamos uma pessoa que resolve constelar o seu tema para assistir a sua constelação, a não ser que seja atendimento individual, daí nós usamos ferramentas que você e a pessoa, mas estou falando de constelação de grupos. A pessoa desiste daquilo que ela vem fazendo, ela acha que está muito estranho, ou ela tem uma expansão de consciência que ela identifica que tem algo muito errado no seu comportamento e ela busca ajuda. E aí na constelação ela consegue ver que tem gerações e gerações atrás dela que agiam da mesma maneira. E também numa postura de profundo respeito e de que o que tinha acontecido até então foi o que foi possível, ela consegue se despedir desse comportamento. Só que isso não acontece assim. Agora você tá vendo? Você simplesmente identificou que você se comportava que nem todo mundo, agora você muda a tua atitude. Não é uma coisa assim, não é uma coisa mental. É uma compreensão da alma, é um movimento da alma. Então, quando eu sou a pessoa complicada que tem um comportamento inadequado, se eu tiver mais conhecimento, eu consigo transformar isso parcialmente, bastante, pouco, depende. Depende do meu nível de percepção do mundo, depende do quanto eu estou atrelada ao meu sistema, depende do quanto eu preciso me sentir pertencente àquela minha família de origem. Porque
quando as pessoas falam do pertencimento, a gente não tem muita, assim, a gente não consegue tocar muito com propriedade o que é isso, mas é muito forte o pertencimento. Porque quando você conhece um grupo, quando você chega no trabalho, e aí você conhece um grupo de pessoas, você começa a trabalhar com essas pessoas, a primeira manifestação do grupo, de que você já pertence a esse grupo, te dá um calorzinho na alma. Porque nós queremos pertencer. Nós queremos. E quando eu tenho um comportamento inadequado, que eu vejo que o meu sistema começa a me rejeitar, eu começo a sentir que eu não pertenço. E o que acontece nesse momento? Ou eu vou sumir do mapa, eu vou me desvincular desse sistema como se ele não existisse, talvez um dia eu volte, ou eu vou criar briga com todo mundo o tempo todo, porque eu vou querer que me inclua na marra, que as pessoas admitam que eu faço parte do sistema e é isso e acabou, ou eu vou ficar paralisado, eu vou entrar num congelamento, eu vou entrar num lugar que sabe que a pessoa não tá aquela ali, ela só habita aquele espaço, mas ela não usufrui dele. Então, a negação do pertencimento, ela causa isso nas pessoas. Então, dentro de uma família, se a gente faz com que uma pessoa se sinta excluída, ela sempre vai manifestar esse comportamento. Ou ela vai fugir, ou ela vai ficar paralisada, apática na vida, não vai conseguir viver a sua própria vida, não vai conseguir construir um bom destino a partir das suas percepções, das suas perspectivas. Ou ela vai lutar. Igual o nosso sistema simpático, parasimpático, a mesma coisa. Porque essa é a nossa natureza. Então, seja na família, seja fora da família, nós já podemos ter clareza que não é possível excluir nem comportamento, nem situação, nem pessoas. Mas excluir da onde? Da convivência? Não, de dentro de nós. Ampliar a percepção de que existe sentido no que as pessoas fazem em algum lugar, né? O espiritismo, por exemplo, eu fui exclusivamente espírita por um tempo. Hoje em dia eu leio coisas e tenho percepções de espiritismo, mas eu acredito que existe já uma parte que já avança em algumas coisas, mas o espiritismo traz essa coisa, né, da reencarnação, de ser uma forma de resgate de coisas que se passaram. Então, a visão sistêmica, a vida sistêmica, a filosofia sistêmica traz muito isso, de heranças que nós temos. Então, irmãos, primos, tios. Primos, na verdade, não têm um vínculo comigo, por exemplo, né? Daí eu vou esclarecer aqui, porque eu não quero que fique dúvidas, porque o que a gente traz, a gente pode trazer consequências do nosso sistema do que foi vivido, mas com primos a gente não tem consequências, assim, não existem consequências porque não existe um vínculo consequente, quer dizer, até hoje não foi observado consequências de coisas que um primo fez, por exemplo, na vida de um outro primo. Mas esse primo pode ter uma consequência do pai dele, que é meu tio, né? Então, quando a gente fala de primo, a gente está falando do primo para sua família ancestral, e não em relação a primos com primos, assim. Quando eu tenho uma compreensão total, que eu ia dizer, quando eu tenho uma compreensão de quem faz parte do meu sistema, de que nenhumzinho pode ser excluído, nem inclusive aqueles que não nasceram, irmãos que não nasceram, filhos que não nasceram. Outro dia eu estava atendendo uma pessoa e aí me veio, né, uma percepção de que haviam mais pessoas no sistema. Me veio a percepção de que haviam muito mais pessoas no sistema. Daí eu perguntei para ela, você tem irmãos? Aí ela falou, tenho 4. Aí eu falei, 4? Aí ela falou, minha família é grande. Eu falei, nossa, mas ela falou um grande mesmo. Aí eu falei, mas são 5 contigo? Ela falou, mas tem também não sei quem que nasceu depois do meu irmão mais velho e não viveu. Ah, então são 5 irmãos e com você 6. Ah, não, mas tem também a fulana e o ciclano, que era um casal de gêmeos. Eu sei que por fim eram 13. Só que a gente não traz isso à tona
sabe, se a gente não parar um pouquinho com consciência e ver quem realmente faz parte do nosso sistema. Porque até ignorar essas pessoas que não nasceram, ou essas pessoas que nasceram até por dor, porque muitas vezes a gente não quer pensar nisso, não inclui uma criança que não nasceu, não inclui um casal de irmãos, por exemplo, que são da família, por dor. Não é porque não quer. E essa dor vem de onde? De um amor profundo. Então, quando eu repito alguma coisa do meu sistema, essa lealdade que eu tô em relação a essa pessoa também é por amor. E às vezes quando eu excluo alguém, também é por amor, que é para eu me proteger dessa dor. Só que existe uma consciência de segundo nível, que é a consciência arcaica, que a gente chama, que é a consciência de... Já vou falar. Que é a consciência de... que faz com que tudo seja incluído. Essa consciência não admite exclusão. Então os esquecidos serão lembrados, os mal vistos serão lembrados. Tudo vai acontecer para a gente poder reinserir essas pessoas no nosso sistema. Ah, e precisa todo mundo saber isso? Não. Basta que uma pessoa no sistema consiga incluir todos aqueles que não foram excluídos e esse movimento começa a acontecer. É uma coisa muito impressionante. Porque essas pessoas, elas precisam ser incluídas, mas elas precisam ser incluídas de um lugar, de uma postura de amorosidade, de abertura. E nem todo mundo no sistema vai ter isso, nem todo mundo no sistema conhece. E aí agora eu vou falar um pouquinho do aborto, que daí me foi feita a pergunta a respeito do aborto. Nós temos duas situações de aborto, né? As que são espontâneas e as que são provocadas. No caso de crianças não nascidas, por exemplo, que a gente fala que são filhos não nascidos, tá? Independente da condição em que ele não nasceu. No caso dos filhos não nascidos, esses filhos contam igual. Mesmo no caso do filho não nascido que foi um aborto provocado ou do filho não nascido que foi um aborto espontâneo. A questão é, quando é um aborto provocado, existe uma complicação maior. Porque se a gente sabe que existe uma força que rege todo esse mundo, esse universo, e aqui a gente vai sempre partir disso, de uma força que rege, do maior que rege o menor, ou os menores. E aí há um aborto que é espontâneo, essa mesma força está atuando nesse aborto que foi espontâneo. Mas, se esse aborto foi provocado, não foi essa força que decidiu, esse Deus, esse universo, ou aqui eu nunca quero entrar em crenças, assim, eu só acredito em Deus, para mim a vida é uma energia benigna, mas aqui não existe imposição a respeito do que cada um acredita. Mas o aborto provocado, ele é uma decisão de quem? Independente da circunstância. Independente se foi, por exemplo, um estupro, se foi de propósito, se foi uma relação afetiva voluntária, que circunstância que foi, né? Porque, por exemplo, hoje a gente vê falar muito da questão do aborto, mas nós, na visão sistêmica, por exemplo, nós sabemos que as inseminações artificiais, por exemplo, que os óvulos foram fecundados e não vingaram, também são filhos não nascidos. E como é que fica isso? Uma vez houve uma constelação, vou esmiuçar mais. Uma vez houve uma constelação que essa mulher ela não conseguia engravidar. E aí foi colocado no campo, houve uma constelação e haviam muitos filhos. E ela nunca tinha efetivamente engravidado e nem tinha feito inseminação artificial. Mas o que aconteceu? Lá mais pra frente na constelação, foi observado que ela tinha usado, por exemplo, um tipo de DIU que muito provavelmente houve fecundação e perda, e ela tinha filhos, porque haviam óvulos que haviam sido fecundados. E houve perdas e ela nem sabia disso. E nesse momento não conseguia gerar, estava totalmente complicada, emaranhada nisso, por conta desses filhos que não eram reconhecidos. E naquele momento ela teve chance de reconhecer esses filhos. E foi muito emocionante.
É muito emocionante quando nós podemos incluir os excluídos. E no caso dos óvulos que são fecundados, né? Às vezes eu tenho um caso bem próximo de pessoas que doaram óvulos para poder o custo da inseminação artificial ficar melhor, e esses óvulos foram fornecidos para outras pessoas para poder serem fecundados e gerar vidas. Mas todos esses óvulos fecundados têm uma mãe. E essa mãe tem todos esses filhos. Só basta ser fecundado, não precisa acontecer a anidação dentro do útero, essa criança sobreviver, não precisa nada disso. Não existe mola e datiforme, que é uma coisa que a gente chama, por exemplo, na ciência, né, em relação a uma gestação que, na verdade, é um desenvolvimento de células, mas houve uma fecundação. Se há fecundação, há vida. E se há vida, e essa vida não segue, há morte. Então nós nos complicamos sim quando fazemos aborto. Nós nos complicamos quando não incluímos essa criança que foi abortada. Então se eu fiz um aborto, se eu provoquei um aborto, e eu não pari, não gerei nenhum filho, não pari nenhum filho, eu já tenho um filho. Eu tenho um filho. Eu posso não dizer isso para ninguém, mas aqui dentro de mim, eu tenho um filho. Então, imagina o que são esses nossos sistemas familiares, essa nossa realidade. Quantas crianças podem vir nesse mundo ou deixar de vir nesse mundo e não estão sendo incluídas? E aí a gente vai se complicando, geração a geração a gente vai se complicando. Então, eu posso aqui citar, por exemplo, caso de pessoas que passaram por aborto e aí nasce um próximo filho e esse filho vive um lugar de muita desconexão, de não saber quem é, não saber o que veio fazer na família, ter um comportamento difícil. Por quê? Porque ele tinha meio que se acoplado na presença do irmão que não nasceu, mas que não foi incluído. Então, todo momento na atitude dele, ele estava tentando incluir essa criança que não veio. Mas pelo grupo da família, ele estava sendo visto como uma pessoa inoportuna, inconveniente, que não estudava, que não aproveitava a vida, que não fazia jus ao esforço dos pais. Então, olha quantas variáveis a gente tem dentro de um mesmo sistema. Então, o que é a nossa família? Lá no início eu disse que é uma grande oportunidade da gente dar um grande passo na nossa caminhada. Nós começamos a entender a função da nossa família quando a gente começa a compreender a limitação dos nossos pais. Por exemplo, quando eu começo a entender que meu pai e minha mãe, antes de serem pais, eram pessoas, eram um homem e uma mulher, ou quando eu começo a entender, por exemplo, se eu sou filha de mãe solteira e eu tenho uma circunstância relacionada ao meu pai, e eu começo a entender que a minha mãe e o meu pai têm personalidades, e independente da questão de serem pais, eu começo a ampliar o meu olhar. Porque dos nossos pais a gente recebe a vida, a essência divina. A criação, a educação, o cuidado não necessariamente vai vir deles. Porque não necessariamente eles estavam preparados para fazerem isso quando foram pais. Talvez vivam a vida toda sem saber. Mas o meu olhar para minha família muda muito se eu consigo começar a olhar de verdade para os meus pais, que não é a mulher e o homem naquele corpo. É a essência divina da mulher e do homem que virou eu, que materializou esse corpo com essa alma. Mas como é incluir um aborto? Além da tristeza, o que fazer? Então, nós podemos incluir um aborto, por exemplo, se o pai dessa criança não sabe que essa criança existe, a gente pode incluir esse aborto abrindo para esse pai, por exemplo, que existe essa criança, porque muitos abortos são feitos individualmente, né? Daí eu vou trazer alguns casos aqui.
Então eu incluo essa criança quando eu falo nela, para as pessoas que são de interesse. Eu consigo incluir. Às vezes você pode pegar um bonequinho, uma bonequinha e colocar em cima da cama, ou fazer um quadrinho, sabe? Esse serzinho fazer parte da tua vida. Não precisa botar um cordãozinho para ninguém te perguntar, você tem um filho? Não, não é para você abrir social, é aquilo que eu te falei, que eu falo. É aqui dentro, ó. Não é fora. Então aquela sensação, eu, por exemplo, sou mãe de 4 filhos, eu tenho 2 filhas. Mas os 4 estão latentes, 2 filhas nascidas, mas os 4 são latentes em mim, o tempo todo. Eu sinto. Às vezes eu penso que idade estaria, às vezes eu sinto uma saudade do que eu nunca vivi com aqueles que não estão aqui comigo. Tá aqui, ó, em mim. Então incluir é fazer parte. É dar um lugar de amor, é olhar para isso, mesmo que seja difícil, mesmo que seja dolorido. É dar um lugar, incluir é dar lugar. Porque se eu não dou lugar, eu tento tirar o lugar, mas essa pessoa tem um lugar, eu que não enxergo. E aí eu finjo que aquilo não existe, para não sentir, né? Ou uma defesa inconsciente, ou às vezes uma defesa consciente mesmo. Ou porque eu não quero pensar as circunstâncias que eu fiquei grávida, ou porque eu não quero lembrar que eu tinha dificuldade naquela época, enfim. Mas incluir é assim, ó, já, 1, 2, 3 e já. E começa esse movimento. E ele não para mais. Porque se eu trago consciência sempre, isso não para. É difícil sentir e incluir quem não nasceu. Tenho que trabalhar isso. Já fiz várias. Imagino que seja. Fez doação de óvulo e fez inseminação, né? Que foi fecundação in vitro, né? Imagino. Então, você é mãe de várias crianças, todas que foram fecundadas. É óbvio que você não vai sentir o amor da convivência, porque amor é convivência. E não existe o amor da convivência, mas você pode sentir a consciência de que você tem uma família grande de filhos. Todos aqueles que você sabe que foram fecundados. E se esses que foram da doação também foram fecundados, você não precisa nem saber quantos foram. Não precisa saber quantos existem, mas você pode saber que eu sou mãe de mais filhos, eu incluo todos eles e começar a carregar essa impressão conscientemente, sabe? Porque talvez esse movimento não venha naturalmente mesmo, mas que você possa fazer isso com muita consciência para que os seus filhos nascidos, por exemplo, não precisem incluir os irmãozinhos. Não precise trazer notícias daqueles que não nasceram ou que não são reconhecidos por ti. Então pode pintar um quadrinho, você mesma colocar várias criancinhas assim e você junta e olhar para esse quadrinho de vez em quando, sabe? A gente vai trazendo para o consciente assim, porque a tendência nossa é realmente excludente. E aí eu fico até um pouco indiferente, porque na verdade eu quero viver uma determinada coisa e as outras não importam muito. E dentro dos sistemas familiares é assim. A gente vai defendendo aquilo que a gente precisa no momento e vai tirando aquilo que a gente acha que não precisa. Mas o sistema familiar ele é amplo, ele é grande e a consciência de segundo nível não admite exclusão. Então, não é que você vai passar a sentir amor profundo. Talvez um dia isso aconteça. Mas com consciência, você vai saber que existe um pedacinho de você que não nasceu, mas que é seu. É seu. Podem haver situações em que a pessoa é forçada a alguma coisa, por exemplo, né? A gravidez, por exemplo, em caso de estupros, assim, e aí o que acontece? Ela vai e faz um aborto. Uma criança, por exemplo, outro dia uma pessoa me perguntou isso, num atendimento. Tá, mas ela tinha 12 anos. E aí a minha resposta foi,
qual é a circunstância que estabelece que a vida deve acontecer? E qual é a circunstância que se estabelece que deve ser retirada da vida? Né? Então, a decisão não acredito que tenha sido nos dada. Mas nós somos super-humanos, né? Nós decidimos quem vive e quem morre. Mas esse é um assunto para outra live, eu acho. Acho que a gente pode falar desse assunto em outra live, que é um assunto polêmico. Mas o ponto aqui é, família é família. Independente se a gente gosta dela ou não. Independente se a gente aceita, concorda com o que ela faz ou não. Família é família. E os nossos destinos estão entrelaçados em algo muito maior. Então eu posso ser um pouquinho diferente com respeito e amor, eu posso ser igual com respeito e amor, mas eu posso ter mais consciência e tomar esses passos, decidir, sabe? E saber que cada pessoa tem a sua participação nesse organismo. Cada pessoa contribui com a sua possibilidade de ser um pouquinho melhor. Porque se você se destaca de uma família, por exemplo, é porque todos os outros continuaram ali mais ou menos no mesmo nível. Então ninguém se destaca se todos querem se destacar. Então até isso, existe um movimento de igualdade para que você se revele. Então a vida é uma energia benigna. E se a gente olha a partir desse lugar, num novo paradigma de que não existe um fardo, mas sim uma oportunidade, é um momento de mudança. É um momento de compreensão. É um momento de integração com essa força. Já estamos em 70 minutos. Acho que por hoje foi muito bom. Estou bem contente com a presença de quem está aqui comigo ainda, quem está desde o início, quem chegou agora. E continuo com a minha caixinha aberta de temas. Acho que a gente pode revelar muitas coisas. A interação é sensacional. E eu agradeço imensamente a oportunidade de caminhar com cada uma. Com cada um, cada serzinho, cada movimento, cada passinho. É uma alegria para mim. Obrigada por tudo. Um beijo imenso no coração.